Bom, senhor, nós reiniciamos a sessão do dia 12 de agosto de 2020, a sessão da manhã. O próximo item da pauta é o item 64. O processo é o 11.516.005.497/2009-13. O recorrente, LV Alimentos e Serviços Limitado, EPP, interessado Fazenda Nacional. Eu vou passar agora para o meu voto, que está na pasta P. Colegas, eu não estou olhando agora para o monitor que tem vocês, tá certo? Então, qualquer coisa podem falar, porque eu não vou conseguir visualizar uma mãozinha. Podem, então, sempre me chamar a atenção, porque eu não estou acompanhando. Gente, aqui é o seguinte, é uma exclusão do Simples Nacional. A questão é, qual foi o motivo da exclusão? As despesas incorridas superiores a 20% dos ingressos dos recursos. Na manifestação, entrou com a manifestação de inconformidade. Ela não foi conhecida pelo fato de o contribuinte ter pago o crédito tributário constante do processo em que foram apuradas irregularidades. O contribuinte aqui alega que havia representação fiscal para fins penais e por isso que, para evitar incômodos, ele desistiu daquele recurso do outro processo. Ele acha que estaria havendo, no caso aqui, cerceamento de defesa. Melhor explicando, nós tivemos um processo de fiscalização, olharam essa despesa dele excedente, né? Que a despesa era maior que 20% que os ingressos. Essa situação implica na exclusão do Simples Nacional. Mas claro que isso houve um auto de infração que foi lavrado também. É uma situação que eu acho que a gente chegou a discutir na sessão passada com o processo do Tozelli, eu não me lembro bem, ou do Wilson, né? Quer dizer, que a necessidade que nesse processo de exclusão do Simples Nacional, ele tem direito de discutir essa questão novamente. Então, o cerne da questão aqui é exatamente esse. Será que neste processo a gente pode discutir ou não o que foi que entendeu a DRJ? O voto da DRJ foi por maioria, lá houve divergência. A relatora do processo, ela até enfrentou essa questão, mas ela foi vencida porque o pessoal entendeu que essa questão já estava superada, porque o outro processo, né, que aquele processo da ação fiscal que tinha apurado essa receita no que 20%, ele pagou, ok? Então, esse é o cerne da questão, eu acho que eu posso entrar no voto, né? Então, a defesa dele é em que sentido? Ok, não sei se é meu direito de defesa. Eu vou explicar melhor no voto. Eu acho que com o voto a gente tem condições de debater essa questão, tá ok? Bom, conforme se depreende dos atos, em procedimento fiscal, verificou-se que durante o ano calendário de 2007, o valor das despesas pagas pela recorrente superou em 31% o valor das receitas, conforme demonstração simplificada abaixo. Então, ele considerou as excessos serem de 31%, acima daqueles 20%, então, levou a nossa inflação por outro motivo, que não nos interessa, mas excluiu-se do Simples. Como consequência, foi emitido o ato declaratório executivo, cujo litígio formado está sendo discutido no presente processo. A exclusão do contribuinte do Simples Nacional ensejou também a lavratura dos seguintes autos de infração. São 3 autos de infração, declaração fiscal que eu falei para os senhores, está certo? E foram 3 processos distintos. A DJ Belém decidiu não conhecer da manifestação de inconformidade, por considerar ter havido desistência tácita, a partir da constatação de que o contribuinte efetuou o pagamento integral do crédito tributário constantes nos processos decorrentes. Em seu recurso, o interessado discorda do acordo da DRJ de Belém, alegando que teria efetuado os pagamentos com o intuito de evitar incômodos no âmbito penal, haja vista que, paralelamente às autos de infração, foram formalizadas representações fiscais para fins penais e simuladas do processo que eu indiquei para os senhores. Assim, assevera que não desistiu de discutir os motivos que ensejaram o ADE na esfera administrativa, apenas buscou evitar possíveis problemas ocasionados pelas representações fiscais. Nesse sentido, alega que, se o pagamento for entendido como um fato confessado, este pode ser objeto de revogação nos termos lá do artigo 352 do CPC.
Também considera que o valor pago pode ser objeto de restituição. Cita julgados do Poder Judiciário no sentido de que a confissão de dívida não é irreversível e elisível do direito de repetição do débito, pois o recolhimento de tributo somente é devido em razão de lei. Entendo assistir razão à recorrente. Não restam dúvidas de que o pagamento do crédito tributário constituído de ofício implica na desistência do direito de o contribuinte recorrer na esfera administrativa para discutir sobre a validade do lançamento correspondente. As normas administrativas que disciplinam o julgamento no âmbito das TRJs são claras nesse aspecto, conforme se pode constatar no artigo 26 da Portaria 341. O pedido de parcelamento, a confissão, a extinção tal, ou propositura de ação judicial, importa a existência do processo. Esses normativos estão em consonância com o que dispõe a legislação processual civil, conforme se depreende do comando do artigo 1000 do Código de Processo Civil, né? A partir de aceitar expresso ou tacitamente a decisão, não poderá recorrer. Assim, no presente caso, se o pagamento efetuado pelo contribuinte envolvesse a cobrança de tributos que estivessem sendo controlados neste processo, não mereciam reparados o acórdão enviado. Contudo, não foi exatamente o que ocorreu. Conforme demonstrado linhas atrás, a matéria aqui tratada, exclusão do Simples Nacional, é que ensejou a fratura dos demais processos. Naqueles é que restaram evidenciada a desistência de litígios a partir dos pagamentos efetuados. É certo que a procedência dos demais processos depende diretamente da validade do ABE aqui analisado. Porém, não se pode olvidar que o ato de exclusão do Simples Nacional tem consequências bem mais abrangentes do que as tratadas dos 3 processos em que ocorreram os pagamentos, alcançando fatos geradores futuros e diversos tributos, inclusive os tributos estaduais e ou municipais. Os autos de infração extinguiram a cobrança de contribuições previdenciárias relativas à parte patronal e de terceiros, que é o que deu origem à ação fiscal, era uma fiscalização da turma da Previdência. Por tal motivo, entendo que o comando contido no citado artigo 26 deve ser interpretado de forma restritiva, aplicando-se apenas ao processo em que o pagamento foi efetuado. Destarte, apoio o argumento da defesa sobre a necessidade de que sejam analisadas a questão de mérito que justificaram a emissão do ABE. Constante que tal matéria não foi apreciada no voto vencedor do acordo, como eu falei para vocês, a relatora do processo ela apreciou. Tá certo? Ela apreciou aí, tinha intimado, tinha provas, ou o voto vencedor da turma disse, não, isso aqui foi uma renúncia à instância administrativa dentro daqueles argumentos. Quem decidiu não conhecer da contestação, bom, considerando que tal matéria não foi apreciada no voto vencedor do acordo da DJ Belém, quem decidiu não conhecer da contestação, é necessário o retorno dos autos à autoridade da COR, para proferir um julgamento em homenagem ao duplo grau de jurisdição. Ele pede a questão de intimação dirigida ao procurador e aqui o 5, aquela súmula CARF 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado sujeito passivo. Diante do exposto, volta no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para acolher os argumentos da defesa no que concerne a impropriedade da decisão de primeira instância que havia decidido em não conhecer da manifestação de conformidade. Como consequência, os autos devem retornar à DJ Belém para apreciação das demais questões de mérito. Senhores, é como voto, estou aqui disponível para os debates e esclarecimentos. A palavra está com os senhores. Presidente, eu acho que foi uma solução, assim, ao meu ver, bem assertiva, tá? Porque, no fundo, eu acho que o problema está na superação da própria DRJ, né? E na apreciação do mérito, na medida que você determina o retorno, né? A DRJ, a gente obsta aí qualquer problema de cerceamento e tudo mais. Então, eu pessoalmente confortável, acho que é um encadeamento bem positivo, assim. Até para uma devida apreciação, seja de um lado, seja do outro, né? Ok. Colegas, querem tempo para analisarem? Me dê um retorno aí. Posso, doutor Neucio está olhando alguma coisa aí, quer discutir? Eu não olhei o voto vencido lá da DRJ, né? Inclusive ela...
O encaminhamento, né, da relatora, teve voto vencido, no sentido até de anular o despacho decisório e por vício material, porque o contribuinte teria, quer dizer, a fiscalização teria considerado como despesa provisionamentos que o contribuinte teria feito. Quer dizer, assim, até materialmente, mesmo que formalmente a gente tivesse adotado o caminho, materialmente aí indicaria que uma solução, né, que não foi essa adotada na DRJ, né? Então, eu só queria acrescentar aí essa informação que me parece que realmente o contribuinte não deveria ter sido excluído, né? E aí a gente ratificar a exclusão por uma questão, digamos assim, de uma relação processual que é questionável. Então, mesmo se tivesse dúvida, eu ainda votaria, né, por não confirmar a decisão da DRJ. Mas eu não tenho dúvida, certo? Eu concordo plenamente com o relator. Eu acho que aí não há preclusão lógica, certo? Porque são processos distintos. Eu faço uma diferença com o que a gente discutiu mês passado, porque lá o processo correlacionado era fundamento, né? Aqui o processo não é fundamento, o processo é uma consequência. Perfeito. Então, assim, um processo que é consequente, o resultado dele, ele vai ter um efeito regressivo para o processo que deu origem. É algo, assim, até mais estranho, assim, né? Na minha opinião, né? Fica um pouco mais que estranho. A questão do simples é ter mais efeito, né? Não é uma palavra mais forte, não, mas eu concordo plenamente com uma coisa que pesou muito é que o simples tem outros efeitos, tem tributos estaduais, municipais envolvidos, né? Então aqui... Bom, senhor, eu posso passar para a votação? Doutor Nilson. Acompanho. Doutora Gisele. Eu acompanho. Doutor Alain. Presidente, cumprimento aí pela clareza do voto. Realmente eu também não comungo do racional da decisão de primeira instância, de que o pagamento das autuações seguintes confirmariam, haveria uma desistência tácita do contribuinte em relação à exclusão dele do simples, né? De modo que eu achei perfeito, muito claro o seu voto e por essas razões eu acompanho. Doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Também acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. E doutora Bárbara. Acompanho o relator. Bom, senhores, então ficou da seguinte forma. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para acolher os argumentos da defesa no que concerne a impropriedade da decisão de primeira instância, que havia decidido em não conhecer da manifestação de inconformidade, ok? E aí os sócios vão retornar para uma nova decisão. Presidente, não. Já que já terminou esse julgado, eu queria fazer só uma colocação. Esse julgado já encerrou, né? A respeito de um parecer normativo, ele na verdade se refere ao processo anterior. É um parecer normativo de 2016, que ele fala o seguinte, com relação à liquidação de julgado. Via de regra, o julgado não cabe recurso e tal. Só que ele abre uma possibilidade, eu vou fazer a leitura aqui. Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente ao reconhecimento de direito creditório, em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório. Incumbe a autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito, ainda não apreciado no contencioso. Matéria de fundo, inclusive se disponibilidade do valor pleiteado. E aí vem o detalhe, cuja decisão será passível de recurso sob o rito do PAF, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o parágrafo 5º do artigo 74. Ou seja, na liquidação de DECOMP, esse parecer, ele abriu a possibilidade de, no mérito de algum item ali na execução com relação ao direito creditório, reabrir o PAF para o contribuinte, exatamente para suscitar, para eliminar eventual dúvida em relação à decisão anterior.
que é o parecer 2 de 2016, que inclusive, Bárbara, ele, nesse caso, poderia ser alegado, inclusive, administrativamente. Eu também sei disso, mas eu acho que não, já está voltado, eu não vou aceitar a discussão, tá certo, gente? Senão não estou citando, presidente, para julgados, é a título informativo. Perfeito, fica para julgados futuros, já foi votado, o pessoal deu uma exigência, claro, eu não concordei, mantive meu voto, e isso fazia salutar no colegiado. Isso não, eu digo uma coisa, eu estou no colegiado há quase 30 anos. Eu me lembro, só interrompendo um pouco, eu fui dar uma palestra em São Paulo, uns 3, 4 anos atrás, já no auditório do Ministério da Fazenda, estava lotado. Estava toda a DRJ, toda a fiscalização, lá, muita gente de fora também. Aí uma colega lá nas alturas disse, Ricardo, olha, você não vai gostar, mas eu vou discordar de você. Aí eu disse, olha, se eu me incomodasse com discordância, eu não estava no julgamento há 30 anos, tá certo? Então parece que é normal, mas a questão também é respeito à opinião dos outros. Às vezes eu mudo, e não vejo problema nenhum em mudar minha opinião, tá entendendo? E vocês vão ver, eu vou mudar, tá entendendo? Mas... E nesse caso, eu com todo devido a ver meus colegas, fala da diligência, passa mais tempo, se você passar 2 anos na fila da diligência, deixa. Mas foi a opção, vamos passar para frente, que eu não vou deixar discutir a minha. Já foi votado? Não foi esse mesmo para presidente, eu só trouxe a matéria na eventualidade de algum colega não souber não ter conhecimento disso. Em hipótese alguma, eu estou questionando o posicionamento do senhor e dos demais colegas. É completamente informativo. Muito exclusivamente. Eu gancho do processo. Eu quero evitar, gente, com o seguinte: o processo, como foi votado, eu não vou abrir discussão, não dá. Você vai votar nunca. Aqui, chega um ponto da discussão, se convença no seguinte. Eu digo isso porque talvez eu seja o mais velho aqui de vocês. Com certeza eu sou o mais velho. É muito boa a discussão, mas chega um ponto que você não muda mais a opinião do outro. Ou você convence ele, muda ou não muda. Não adianta. Então, o resultado, você acha que é diligência, com a segurança, é diligência, ponto final. Tá certo? Gente, eu não tem que modificar. É isso que eu estou citando. Eu não entendi, eu concordo com você. Deixa eu continuar, gente, senão ainda termina. Vamos, já são 12h22, eu vou concluir a pauta. Certo? O próximo item, o 65, o processo é o 11.020, 720, 973, 2010-27. Recorrente. Vera Solange, FDNet, microempresa. Interessada a Fazenda Nacional. O relator também é sobre minha responsabilidade. É isso aí que vocês pegam no processo, ok? No caso aqui é uma exclusão de simples. Nelson. É só uma questão de horas, senhor presidente. A gente vai até que horas? Só são os 3 processos que estão faltando. Eu acho que são rápidos. Eu acho que 15 minutos. Mas se esse demorar, eu interrompo, tá certo? Certo. Tá certo? A gente faz isso, tá ok? Se eu demorar nesse, se tiver muita divergência, eu interrompo. É porque eu acho que achar que é muito relativo. Né? Bom, então, que é uma exclusão do Simples Nacional por débitos, tá certo? Então, que é o contribuinte, entre a apresentação da manifestação de julgamento, é recorrente a definir o parcelamento de débito tributário. Só que esse parcelamento foi um pouco mais um ano depois da ciência do ADE, tá entendendo? Então, eu estou antecipando meu voto, eu vou direto para o voto, então a questão básica que ele quer é isso, olha, eu parcelei. Só que ele está parcelando um ano após, tá ok? Então, se os senhores... É uma questão que parece simples, né? Pode resolver sem nenhum entendimento, mas o mérito é só esse em si. O contribuinte alega a improcedência do ADE com base no argumento de que, no interstício entre a apresentação e manifestação de conformidade ao julgamento, aderiu ao parcelamento de débito tributário conforme se verifica pelo recibo número tal. De início, convém transcrever os artigos 15 e 5 da lei complementar, né? É aquela história que ele tem que regularizar no prazo de 30 dias da ciência do ADE, etc e tal, no caso de débito. Aqui eu vou transcrever, acho que eu não preciso ler para os senhores. No presente caso, quando o contribuinte sido certificado do ADE em 3 de setembro de 2010, o prazo para a regularização dos débitos encerrou-se em 13 de setembro e 3 de outubro. Considerando que o pedido de parcelamento referenciado pelo recorrente teria sido formalizado em 2 de janeiro de 2012, não há como enquadrar no permissivo legal para a permanência no Simples Nacional, até porque os efeitos da exclusão se operaram a partir de 1º de janeiro de 2011, tá certo? Então essa é a questão do parcelamento depois de 2012.
Ressalte, por fim, que com base nos documentos acostados ao processo, não se tem sequer a certeza de que o contribuinte efetivamente parcelou todos os débitos que ensejaram a emissão do aval de exclusão. Como elemento de prova, foi anexada apenas a cópia de um despacho, a seguir fotocopiado, o qual não permite que se identifique quais foram os débitos parcelados e se efetivamente ele se concretizou. Então, o documento que ele traz é esse, está entendendo? Então, não sei se concretizou e nem identifico os débitos. Não precisa aprofundar, porque a data aqui é 2 de janeiro de 2012, vocês podem olhar no carimbo de recepção. Voto, portanto, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, a questão me parece simples, aparentemente. Pelo menos eu achei que era simples. Sim. Podemos votar? Doutor Nelson. Certo. No caso do simples, a regularização, é dado um prazo para o contribuinte regularizar, né? Ele é notificado, dado um prazo para ele regularizar, certo? Assim, quando o contribuinte vai e tenta a regularização e não consegue, ele só vai conseguir alguns dias depois, a gente até que temporiza, né? Mas nesse caso, em que ele só foi regularizado no ano seguinte, a consequência regulamentar para ele, aí sim, nesse ano ele é excluído, mas como ele regularizou, ele pede uma nova inclusão no ano seguinte, ele está regularizado, né? Mas nesse ano, eu acompanho, né? Perfeito, doutora Gisele. Concordo, Nilson. E aqui não tem nenhuma prova, uma contraprova, né? Uma tentativa, algum esforço. Então, acompanho o relatório. Doutora Gisele, depois, doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. E doutora Bárbara. Acompanho o relator, presidente. Então, ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, faltam 2 processos, são meio-dia e 27. Vocês querem dar interrupção? A gente volta às 2 horas. Tá certo? Os outros 2 são de exclusão do simples também, mas é muito difícil precisar. Eu continuaria, mas eu deixo vocês à Eu vontade. continuaria também, mas depende de ver o... Aí eu volto na maioria do colegiado, então motivos de força maior. Mas eu respeito, pessoal. Eu acho que a pauta da tarde está mais tranquila ainda, né? Tá, e amanhã deve ter, né? É a mesma coisa. Dá para a gente fazer intervalo, talvez, já que a pauta da Perfeito. tarde a gente vai conseguir matar, né? Então. Perfeito. Senhores, então, pendendo a solicitação, senhores. Sustentação oral. Não tem. As 2 únicas foram aquelas que a gente priorizou para o primeiro dia, tá ok? Então, nós retornamos às 14 horas para concluir a sessão da agora, tá ok? Senhores, um bom almoço a todos, até mais tarde. Até mais. Bom almoço para todos.